Olá, tudo bem? Há 26 anos, o Brasil mantém cooperação tecnológica com a China para o desenvolvimento e lançamento de satélites. Essa parceria é operada pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sediado em São José dos Campos, e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. Nesse período foram lançados 5 satélites de observação da Terra. O lançamento mais recente, o Sibers 4, aconteceu em dezembro de 2014. Para entender os avanços do Sibers 4 e como tem funcionado a cooperação internacional, o Com a Palavra entrevistou um pesquisador do INPE, coordenador de divisão de astrofísica e diretor substituto. Ele conta quais são as aplicações de georreferenciamento, o uso de coordenadas geográficas e como o programa Sino-Brasileiro de Satélites fomenta a indústria nacional. Com a palavra, Oswaldo Duarte Miranda. Num país como o Brasil, com a extensão territorial que tem, extensão de mar, né, que nós temos, é fundamental você investir em satélites com essa tecnologia e cada vez aprimorar mais a tecnologia, que é o que nós fazemos aqui. Nós começamos com câmeras mais modestas no Sibers 1, 2, 2B, estamos com câmeras mais avançadas, temos que pensar em projetos mais desafiadores. O avanço é recolocar em órbita um dispositivo, um satélite com participação brasileira, com desenvolvimento da indústria nacional, voltado para a área de sensoriamento remoto, observação da Terra. É o 5º satélite da cooperação com a China. Ele possui 2 câmeras brasileiras integralmente desenvolvidas, concebidas, projeto e desenvolvimento feito no Brasil. São câmeras de alta tecnologia que nos trazem um conhecimento que o Brasil não tinha antes. São câmeras bem mais avançadas do que aquelas que foram utilizadas no Sibers 1, 2 e 2B. Eu diria que teve um incremento aí de 50% a 60%, tanto na resolução quanto na capacidade de cobertura de área. No imediato, você ganha um acompanhamento das áreas que estão sendo desmatadas, que estão sofrendo processo de degradação ambiental. Então isso permite, por exemplo, contribuir com os órgãos de controle, como o IBAMA, Polícia Federal, para o combate ao desmatamento irregular e ilegal. Então tem toda, digamos assim, um serviço que é dado à sociedade brasileira que vem de satélites de observação da Terra. Ele também pode ser usado para planejamento urbano, para você acompanhar a expansão, crescimento de cidades. O que se espera é que satélites de observação da Terra eles contribuam de uma forma bastante intensa para o planejamento urbano. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, espalhados de norte a sul. Se você vai fazer um levantamento da área ocupada, estradas, rios, toda a infraestrutura que uma cidade tem, você faz isso de forma muito mais rápida e eficiente do espaço. No futuro, o que se espera é que qualquer cidadão com um celular na mão, ele possa estar passando pela sua cidade, identifica um vazamento de água, por exemplo, ele fotografa aquele vazamento e através de um sistema de georreferenciamento, todos os celulares têm GPS, ele manda para a sua prefeitura aquela imagem e através de programas específicos a prefeitura vai detectar qual é a coordenada, a localização, a posição daquele vazamento e acionar as equipes de manutenção. Isso vale para qualquer tipo de problema que, digamos assim, uma prefeitura enfrentaria normalmente, vazamento de gás, vazamento de água, acidente de trânsito. E isso pode ser rapidamente acionado, equipes de emergência, em função do georreferenciamento. Para isso, você precisa de uma cobertura de satélites, satélites de observação da Terra, satélites que estejam no espaço monitorando o nosso ambiente. Nós fazemos licitações baseadas na modalidade técnica e preço, então nós respeitamos a legislação brasileira com relação à lei de licitações, de contratações, e transferimos para a iniciativa privada a fase de fabricação, de produção, de ajustes, a parte de desenvolvimento. Isso é importante porque capacita a indústria nacional a crescer num segmento em que hoje é quase inexistente, que é o segmento espacial. Ao mesmo tempo, ela é obrigada a agregar, a treinar, a desenvolver seus técnicos para projetos extremamente desafiadores na fronteira do conhecimento tecnológico. Então nós testamos no nosso laboratório de integração e testes cada sistema, cada subsistema e fazemos a integração à medida que vai avançando, identificando uma falha
nos testes, em que o equipamento não passe por um ensaio específico, por exemplo, vibração, termovácuo, que são as condições de espaço que o objeto vai ter que operar, o sistema vai ter que operar, volta o relatório para a indústria, ela vai analisar, vai ver que alterações têm que ser feitas e ela ganha com esse aprendizado, né? E ela vai conseguindo desenvolver sistemas cada vez mais confiáveis, mais complexos, que ela pode inclusive exportar para outros países. Os Cibers 3 e 4 saíram 500 milhões de reais, 250 milhões cada satélite, e investimento ao longo de 10 anos de desenvolvimento. Então são 25 milhões de reais por ano, que é uma quantidade pequena de recursos, comparado com outros desenvolvimentos que se faz no Brasil, ao longo de um período de 10 anos. Mas por que a parceria é importante? Porque ela, sendo uma parceria internacional, ela é menos suscetível de ter intermitência de recursos. Quando você tem recurso e corta, depois volta depois de 2, 3 anos, você produziu um estrago muito maior do que simplesmente manter o recurso fluindo num nível menor. Então, o que a cooperação com a China para nós é importante é nesse sentido, é uma cooperação entre dois países, então ela tem aí um fluxo de recursos constante que nos permite ter um planejamento mais adequado. Até porque se nós temos contratos industriais, esses contratos têm que ser respeitados. Houve a falha do lançamento do Cibers 3, todo mundo desenha como um fracasso. Que fracasso é esse? O que se aprendeu a fazer com um satélite desse tipo? Houve uma falha no lançador. A China fez o que qualquer país faz. Durante 6 meses ela suspendeu todos os lançamentos com aquele tipo de lançador, o Longa Marcha 4B. Ele tinha sido um sucesso até aquele momento. Ocorreu uma falha num estágio, o 3º estágio do lançador. Durante 6 meses eles pararam, foram investigar, fazendo um mapeamento de todo o processo, para identificar aonde é que poderia ter ocorrido a falha. Corrigiram e esse lançador completou com o Cibers 4 o lançamento de número 200 da família Longa Marcha, com apenas 2 falhas. Falhas, não fracassos. Todos os programas espaciais avançaram e aprenderam muito com as falhas, tanto quanto aprendem com seus acertos. Em 11 meses, que é um cronograma extremamente desafiador para você fazer um satélite, integrar um satélite dessa categoria, com a complexidade que tem um satélite da classe Cibers, nós conseguimos, em 11 meses, junto com os chineses, fazer a integração do Cibers 4, colocá-lo no espaço. Ele já está fornecendo as primeiras imagens. No site do INPE vocês vão encontrar as primeiras imagens da câmera MUX feitas da região de Búzios. Agora o satélite está pronto para operação, passa por uma fase de comissionamento que vai durar tipicamente 2 meses para ajustes e calibração das câmeras, para que as imagens sejam as melhores possíveis. Mas todos os sistemas do satélite funcionam. Então, embora a gente tenha acelerado o processo de integração, nunca se sacrifica a confiabilidade do sistema. O que se sacrificou realmente foram os técnicos brasileiros e chineses que trabalharam duro para, em 11 meses, que é um cronograma desafiador, colocar o Cibers 4 no espaço. Segundo Oswaldo Miranda, apesar de o Cibers 4 conferir autonomia ao Brasil, o INPE continuará recebendo imagens geradas por satélites de outros países. Ele também comenta a política de acesso gratuito aos dados do programa Cibers e quem são os principais usuários. Nós vamos continuar recebendo dados, imagens de outros satélites, principalmente meteorológicos, de observação da Terra. Isso para qualquer país é importante, porque você vai trabalhar em bandas espectrais ligeiramente diferentes, então você faz estudos complementares, você faz avaliações mais completas. O que a gente volta a ser é um player no cenário internacional do seguinte sentido. Nós também vamos passar a oferecer imagens para outros países que estejam interessados, tanto no território brasileiro quanto em acordos de cooperação de forma internacional, de forma que as câmeras do Cibers podem ser usadas em outros países para monitoramento também das suas regiões, seja de florestas, principalmente, que é o foco do satélite Cibers. Então, as imagens que são geradas pelo Cibers
Elas são fornecidas gratuitamente, a gente tem uma divisão importante, que é a divisão de geração de imagens, situada em Cachoeira Paulista, que recebe dados de diversos satélites, processa e disponibiliza. No caso dos satélites da série Cibras, as imagens são gratuitas. Qualquer cidadão entra no site dessa divisão de geração de imagens do Instituto, pode escolher os recortes, as bandas, a área que deseja, e se a imagem estiver disponível, ela é liberada. Isso acabou sendo uma tendência para outros países, então foi algo que o Brasil começou, né, de acesso livre, e é importante que permaneça livre, e isso tem sido seguido por outras nações. 60% a 70% seriam órgãos públicos, que podem ser órgãos de governo, como prefeituras. As prefeituras têm utilizado muito esses recursos. O Ministério Público, no caso de processos, tem requisitado imagens de satélite geradas pelo INPE para acompanhamento de processos. E o restante vem do público em geral, diria aí 40%, que vem de universidades privadas, públicas, pesquisadores, e mesmo os cidadãos comuns que podem requisitar qualquer imagem, seja para um estudo ou simplesmente diletantismo, de depois colocar lá uma imagem feita por um satélite brasileiro na parede da sua casa. Então estaria mais ou menos aí 60%, 65% de instituições públicas, os demais iniciativa privada. E muitas empresas que têm se preocupado em explorar nichos comerciais na área de georreferenciamento. Que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais procura é sempre acompanhar a fronteira do conhecimento científico e tecnológico e sempre trazer e refinar e aprimorar esse conhecimento em benefício da sociedade brasileira. Essa é a missão primordial, fundamental do Instituto. É para isso que ele foi criado, é para isso que a gente vai continuar trabalhando. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.